Quatro vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar. No ponto tudo E aí, pessoal, bora falar de saúde mental e psicologia do esporte? Tema hoje meio polêmico. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. Peraí, quem tá aqui com a gente? E se o cara não assistiu Hoje é os outros diferente. 50 episódios? Exatamente. O nosso agora já oficialmente co-host Vou até mostrar de ele aqui. psicologia esportiva, Anderson Caiado, Tamo psicólogo do esporte. O Rafael, ainda sem câmera. Joe. É a próxima aqui. aquisição. Eu já falei isso em 3 episódios. É que ele tem que fazer por merecer também, né, gente? Tem que falar mais. Cada episódio a gente tá dando uma meta dele falar uma frase a mais no episódio. E eu, pilota lenta, host do programa. Eu vou só jogar o tema no ar hoje, meninos, e vou deixar você desandar a falar, porque assim, é um tema que, inclusive, para nós do podcast, é muito importante. Interessante. Vocês podem Porque nós compartilhar. somos de comunicação. Certo. Então vamos lá, Rafa. Joe. Redes sociais e saúde mental Dos de- atletas. dos atletas. Já? Manda bomba, Anderson. Mano, isso é fogo, hein? É, exatamente, né? A gente pensou em falar sobre esse assunto porque tá todo mundo conectado, né? Os atletas estão conectados, o acesso hoje é maior. Vai lá, Gabi. Pensei que ele ia falar que a gente pensou em falar desse assunto porque a Gabriela não sai do celular. O que não é mentira. Todos nós, né? Estamos lá o tempo todo. Pois é. E hoje é um universo aberto, então qualquer um de nós aqui temos acesso à rede social dos atletas que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente não, né? Acredito que ninguém aqui faça isso, mas as redes sociais estão lá também para o público fazer críticas, inclusive, né? E aí a gente começa a falar de uma situação muito importante, que é o julgamento que se vem das redes sociais. Cara, você falou uma coisa legal, porque eu tava pensando aqui agora, né? Sim, Vou chutar, tá? vai lá. Há 10, 20 anos atrás, vamos falar da época do Senna. Quem criticava o Senna eram os jornalistas especializados do esporte. Sim. Palavra Tipo, importante. faz a- Especializados. É. Então, os caras criticavam ou faziam críticas construtivas, enfim. Uhum. Hoje não, né? Além de você ter o jornalista especializado, você tem qualquer pessoa O jornalista que não é especializado, Torcedores, o né? torcedor com contra. acesso a você, né? Teoricamente, né? Exatamente, Se Rafa. você, sei lá, eu sou o Lewis Hamilton. Uhum. Exato. E aí vou lá, abro o meu Instagram e vejo, imagina o quanto ele tem de crítica ali, de gente falando, Uhum. não vou falar o palavrão, mas, enfim, falando Sim. do cara, né? Aí o cara olha aquilo lá, Uhum. como que o cara deve se sentir, né? Enfim, era isso Baita que eu queria. colocação Não, mas que é você fez, isso. Rafa. Perfeito. Uhum. Exatamente. Antes, né, o atleta ele era julgado só em campo, só na pista, só na quadra. Agora ele é julgado no campo e no Instagram também, né, nas redes sociais. E aí, Rafa, puxando um pouco do que você falou, o problema das redes sociais é que ela deu voz para muita gente que não entende de nada, né? Então, para muita gente que não acompanha a rotina do atleta, que não acompanha a rotina de qualquer pessoa para julgar, na verdade. E a rede social, ela se tornou digamos, tudo que nós postamos, ou tudo que o atleta especificamente posta, vira conteúdo, né? Tudo é conteúdo. Se ele está treinando, se ele está na balada, se ele está tomando cerveja. Então, assim, a gente percebe muito do que é postado. Já tive situações assim, né, do atleta postar coisas que não deveria, e na mesma hora todo mundo cai em cima dele, todo mundo da equipe dele cai em cima dele para ele excluir o mais rápido possível que ele postou, né? Enfim. Eu já fiz isso com atleta também. Pois é. Ver que não foi uma colocação ok e falar, ó, se você está pensando no desenvolvimento da sua carreira e na tua visão como
no caso piloto, né? Não tem por que não falar. Uhum. Piloto profissional, isso não é legal. Sim. Até quando, né? Porque, pô, é a vida do cara também. Exato, né? E vem muito aquele discurso, né, Gabi, do tipo assim, mas é a minha vida, eu sou livre, eu posso fazer... Não é bem assim, sabe? Você tem pessoas que te acompanham, você tem pessoas que se espelham em você. Você construiu isso, Você né? aceitou viver dessa maneira. Sim. Quando você se expõe, passa a não ser mais só você, né? Exato. E aí, é lógico que vai vir uma enxurrada de críticas, enfim, elogios. Então, assim, a rede social, obviamente, ela é uma ferramenta muito importante, né, para os atletas, para divulgar patrocínio, divulgar marca, isso e aquilo. Mas também é um meio onde a gente lida com situações, por exemplo, dos atletas estarem muito conectados, vendo tudo que está acontecendo. E aí gera muita comparação. Quais são os danos psicológicos, né, da rede social que precisa ser trabalhado? Um deles, propriamente, é a comparação. Então, quando você está na rede social, isso acontece muito até no esporte amador. Tô lá olhando o que meus amigos estão treinando, quais são os tempos que eles estão fazendo. Se acontece. A gente brinca com o Strava, né? O Strava, entre atletas amadores, para quem não sabe, o Strava é um aplicativo de corrida, de triatlon, né? Que você é uma rede social do esporte. É o Race Monitor, pra gente que é do automobilismo e do kart, o Strava é o Race Monitor do ciclismo, do triatlon e da corrida. É o aplicativo que a gente usa igual na corrida para ver o tempo de quem tá fazendo, o que tá fazendo, em que volta tá Exato. fazendo. E aí o que acontece, né? Hoje as pessoas estão bloqueando o acesso ao público dos tempos do treino, né? Então já vira essa questão, essa competitividade já começa muito antes, né? E até às vezes tem pessoas que não mostram com medo de serem julgados, ou não quero que as pessoas falem que eu estou fazendo algo que não está bom. Enfim, né? Isso, acho que rola essas comparações nesse sentido, né? Estou melhor ou estou pior. Comparação não é saudável, referência é. Então, acho que quando se tem uma comparação, não é saudável. Mas quando você tem um atleta que você tem como referência, aí sim é interessante. Vai lá, Gabi. Qual que é a diferença entre comparação e... Deve ter uma linha bem tênue, Sim. né? Qual que é essa diferença entre eu tô me comparando ou eu tô usando ele como referência para tentar ser igual? Eu imagino que tem uma linha tênue. Qual que é essa? É bem tênue mesmo, né? Mas a comparação, ela vem muito mais num contexto ela vem, acho que com um toque um pouco mais negativo, né? Então, eu estou buscando ser igual ou melhor do que o outro, né? Eu quero ser melhor que ele. Eu pego meus dados e vou comparando com essa pessoa, com esse atleta, às vezes até entre amigos começa a ter essa comparação. Pô, mas se aquele cara tá fazendo isso, é amigo, hein? Eu não posso aceitar fazer menos. Não aceito fazer menos, né? Então, eu já vi muita gente quebrando em momentos importantes porque foi sabotado por esses pensamentos de comparação. Pô, mas a gente treinou junto, e na hora lá, de repente o cara estava fazendo muito mais que eu. Então já vem uma autocobrança antes, né? Do comparativo com os coleguinhas. Aí joga o esforço errado no momento da prova errado, quebra e nem termina. Em vez você de não vive o seu momento, né? Você vive um momento relacionado ao outro. Agora, quando você tem a referência do seu amigo, vamos pensar assim, a referência dos amigos que treinam juntos, né? É muito mais um olhar assim... Gabi, quero treinar com você porque eu acho que você vai me ajudar a evoluir. Eu quero aprender com você o que você faz, né? Então, acho que nesse contexto eu tenho você como referência. Como assim eu tenho profissionais da minha área como referência. Eu paro para escutar profissionais. Eu não fico me comparando, mas eu fico tentando pegar o que esse outro profissional tem de uma sacada interessante. Deixa eu ver o que ele fala, o que ele tem, o que ele está estudando, o que tem de importante nisso, né? Qual que é o caminho que essa pessoa fez para chegar onde ela está? Será que eu consigo me comunicar com essa pessoa para tentar entender um pouco mais? Aí nós temos uma referência, né? Nós temos referências na nossa vida. Então, a comparação é um problema envolvendo redes sociais.
O excesso de validação é outro problema. Então eu vou lá e fico olhando quantos coraçãozinhos me deram na foto, na postagem. Pô, beleza, pode até te motivar, né? Mas e o dia que ninguém te der coraçãozinho? Você vai achar que tá todo mundo contra, tá te julgando? Aquilo vai impactar de que maneira, né? O julgamento, que nem a gente falou, o que acontece muito? De novo, as redes sociais estão aí e as pessoas têm acesso livre. Jogador de futebol, por exemplo, que tem muitos seguidores. Vou usar desse exemplo. Estou recebendo muitas críticas dos torcedores do time no meu Instagram. Estou recebendo muito julgamento de que eu não estou fazendo aquilo que deveria fazer, etc, etc, etc. Aí você pergunta para o atleta, tá, beleza. Quantas críticas você está recebendo? Umas 10 pessoas. Pensar no atleta aí, sei lá. Quantos apoios, quantos elogios e quantas pessoas te dão força pelo que você faz? 1 milhão. Não sei. É muita gente. Falei, então por que você está tão preocupado com 10 pessoas que estão te criticando, quando na verdade você tem um time junto com você, um time muito maior junto com você? Por que você precisa atingir as expectativas de 10 pessoas que na verdade só estão ali para querer te derrubar, talvez? Você comentou isso no episódio anterior, inclusive. Isso não, né? Mas você comentou que o ser humano ele tende a olhar para o negativo, Sim. sendo que tem o mesmo viés positivo sobre aquilo que aconteceu. Sim, exato. Aí você vai O cara tentar tem ser... 1 milhão de gente apoiando, dando Aham. força, tem 10 críticas, e o que puxa balançou ele é a crítica. E como que você reverte isso? Nesse caso especificamente, em casos assim, né, eu tento entender assim, quais são as críticas que chegam até você. Vamos tentar desmistificar essa ideia do que é realidade e do que é imaginação, assim, do que você realmente faz na realidade e do que de fato acontece. Essas pessoas estão certas no que elas estão falando? O que elas julgam? O que marcou você nesses julgamentos dessas pessoas? Qual é a correlação com o seu momento atual e do que você está entregando no dia a dia, que é aquilo que essas pessoas às vezes não veem, né? Então, tem muito disso para você entender até que ponto essas pessoas realmente têm razão no que elas estão criticando e o que elas não têm. Normalmente, não tem, dependendo do nível do atleta. Fazer um gancho, né? Do que você está falando, a gente vê muito no Instagram. Você deu o exemplo da cerveja, do cara beber a cerveja. Aí o cara postou lá, você pega aí, sei lá, um atleta olímpico postou que tomou uma cerveja. Aí vem um monte de gente falando, nossa, mas você... E aí eu já vi esse tipo de postagem. Você é atleta olímpico, você não devia beber cerveja. E a resposta é, não, eu sou atleta olímpico, eu posso tomar cerveja. Quem não pode é você que tá aí parado no sofá e que não levanta um peso. Sim. Você que é sedentário não deveria estar se enchendo de cerveja. Aí eu treinei, é o modo de dizer assim, é o saber enxergar, né? Não, por que o cara não pode tomar uma cerveja? Claro. E aí vou fazer uma pergunta gancho sobre isso. Até que ponto é saudável pro atleta, principalmente, independente se é piloto, se é profissional, se é amador, postar só o bom? Não postar a cerveja, não. A gente falou, né? Você está construindo uma visão de um profissional, não é legal. Mas até que ponto isso também é legal ou não é legal ele postar para as pessoas que seguem ver que ele é uma pessoa? Claro. Por trás daquele atleta, daquele piloto, existe um ser humano. Exatamente. Um ser humano que vai ter uma vontade de comer uma caixa de bombom no dia de TPM, no caso de mulher. Ou um ser humano que aquele dia talvez não treinou bem e no outro dia, um dia off, que ele não precisa treinar, que o cara vai querer tomar uma cerveja. E nos bastidores ele tá fazendo aquilo, porque ele é um ser humano normal. Claro. Ele talvez só não tá mostrando. Até quanto você acha que também é saudável o cara não poder ser o ser humano que ele é, simplesmente? Sim, não faz sentido, né? Que nem a gente usou o exemplo da cerveja também, né, Gabi? Não tem problema nenhum se o cara gosta, sabe? É lógico que tem... É tudo muito equilibrado. O cara não vai arrebentar com tudo. O cara tá num ciclo olímpico, entendeu? não vai beber cerveja, ponto, né? Tipo assim,
você vence uma prova num ciclo olímpico, por exemplo, uma prova importante para o ciclo, solta, libera, vai beber, vai se divertir. As provas de triatlon, os caras que sobem no pódio nas provas de triatlon ganham geralmente, acho que a Erdinger, Alemã. Ela patrocina várias provas de triatlon e o cara ganha aqueles copões, Acho que é o Charlie Holt lá, acho o que é. B515, que é o mega triatlon que a gente tem aqui, também, se eu não me engano, o cara vai pro pódio e ele ganha aquele copo de 2 cerveja. litros de cerveja. Mas é o pós. Sim. Tipo, Né? acho que os prazeres, né, não devem ser evitados. Quero comer, tá? A gente pode criar um sistema de recompensa, entendeu? Tipo, beleza, vai se recompensar, vai beber, vai comer, etc. Mas, assim, cria-se uma questão com você, né? Um diálogo com você mesmo, um acordo com você mesmo de eu vou fazer tudo certo para ser merecedor disso. E para que as críticas, quando elas chegarem Lógico. na mídia social, o cara falar, não, eu treinei, eu competi, eu ganhei, eu tô tomando a minha cerveja e lasque-se o que os outros estão escrevendo, porque eles também não estão vivendo, né? Sim. Eu tô comemorando meu momento desse jeito, com uma coisa que eu gosto muito. Então não é bem assim, né? Eu acho que tem momentos e momentos, situações e situações. O atleta precisa viver também, o ser humano que está ali junto com esse atleta precisa viver também, né? Claro que você tem que tomar cuidado com algumas coisas, como a gente já está dizendo, mas se você faz algo para a rede social e posta, esteja preparado para receber críticas. Tá tudo bem para você? Você vai lidar bem com isso? Isso não vai impactar na tua performance? Não, não vai. Então, beleza. Tudo bem. Vai lá, né? Eu acho que tudo é treino. Tudo é treino. Então, receber esse tipo de situação, viver esse tipo de situação, presenciar essa experiência de rede social, de críticas, de julgamento, enfim, cobranças relacionadas a isso, também é treinável, é treino. Então, viver isso também é um privilégio que entra um pouco na questão de pressão. Então, administra isso também. Então, a rede social faz mal? Então, dosa, né? A rede social, não, para mim é de boa. Assim, então nós temos, já falei isso para um atleta que se preocupava muito com rede social. Falei, você quer continuar? Quero. Então você vai lidar com isso. Você vai ter que dar um jeito de lidar com isso. A gente pode conversar sobre isso e tudo mais. Tá, beleza. Ou não, ou se não, sei lá, uma semana antes ou 3, 4 dias antes de um momento importante, você vai abandonar as redes sociais, você não vai acessar mais, você vai voltar 3 dias depois. Não consigo, sei lá. Então, você vai administrar essa situação das críticas, do julgamento da rede social. O Kip, corredor, atleta, Sim. né? Campeão olímpico, recorde mundial, etc, etc, etc. Ele tem uma equipe de marketing que cuida das coisas dele, e ele tem uma pessoa lá, que eu não lembro o nome, não sei quem é, que cuida das redes sociais dele. Um mês antes da prova-alvo dele do ano, ele já não tem mais acesso a nada. Quem filtra tudo é a pessoa do marketing. Então, algumas coisas ela vai passar para ele. E ele não tem acesso mais à rede social, para ele se desvincular de tudo. Ele responde para essa pessoa e essa pessoa gerencia a postagem e tudo. E ele volta a ter acesso depois. E isso foi porque ele reconheceu que para ele talvez não fazia... Não sei se não fazia bem é o termo certo, mas que de alguma forma poderia atrapalhar o mental dele, que aí vai atrapalhar a entrega do resultado, a rotina e etc. Na verdade, Gabi, é muito mais assim, para que não seja mais uma distração no momento importante. Então, aquilo poderia ser uma distração. Ele poderia até lidar bem com as críticas, mas é uma distração que vai fazer talvez ele perder tempo, coisa do tipo. Então, eu falo o seguinte, né? Até a deixa que eu dou aí. O atleta que tá preocupado, que está ali focado e quer alguma coisa, ele não está na rede social, ele está treinando. Ele lembra que ele tem um celular. Ele está treinando, ele não está perdendo tempo na rede social. Essa é a verdade. Se o cara tem muito tempo na rede social, assim, de ficar lá o tempo todo postando e toda hora, o cara não está treinando. O cara não está fazendo o que ele deveria fazer. Fala, Rafael. Você riu e a gente ouviu no microfone. Neymar.
Eu tô Tem- sentindo, desculpa. Imagina. Entendi. Deu uma enroscada aí. Foi. Tem muitos atletas que fazem isso, né? E eu penso, não, legal, bacana, mostra a tua rotina, mostra suas dificuldades para dar uma equilibrada com o público comum. Eu acho legal o atleta mostrar o que ele passou, o que ele tá passando, o que ele quebrou, o que deu ruim. Eu acho isso muito importante, sabe? Porque mostra que para chegar onde ele deseja, precisa passar por muitos obstáculos, muitas dificuldades e ter muita paciência e continuar trabalhando, Sim. né? Mas eu penso que assim, se o atleta perde muito tempo na rede social, ele deveria estar treinando e não na rede social. É uma fuga que não vai dar certo. Ele está preocupado, ele está dependendo de validação dos outros. Ele está fazendo por ele ou está fazendo pelos outros? Ele precisa estar lá o tempo todo? Aí talvez até, não sei, né, Rafa, no nosso mundinho amador ali, né? Quantas vezes a gente poderia estar ali no deck olhando uma corrida antes da nossa, que os pilotos já estão no traçado que a gente vai usar. A gente poderia estar ali, para quem não tem tanta experiência, né? Tá ali olhando a corrida do cara da frente, em vez de estar de costa trocando ideia ou mexendo no celular. Sim. É um tempo que poderia estar dedicando... Ao porque o treino Instagram, ele mental. vai... Exatamente, porque o Instagram, ele vai estar ali a hora que você sair da prova. O máximo que vai acontecer é que você vai ler uma notícia 30 minutos atrasada do que ela Sim. saiu. Mas o cara que tá ali correndo, que é tua referência, ele vai acabar a prova dele e acabou. Você não tem mais como Sim. analisar. Então, a gente mesmo comete. Sim. O tempo que a gente poderia estar dedicando na melhoria, a gente está na... É o prazer rápido, né? A dopamina, né? validação rápida. Rapidão, É exatamente. a dopamina rápida, Tem né? um time de futebol aí que eu não vou dar nome, de um time, de uma equipe, né? De uma divisão mais menor, assim. Um ou 2 dias, acho que 1 dia e meio antes do jogo, a comissão tirava o celular de todos os atletas. Nenhum atleta ficava com acesso ao celular com 1 dia e meio antes do jogo e devolvia o celular só depois do jogo, né? Então já é para entrar no nível de concentração, etc, e já não ficar se dispersando tanto com as redes sociais, ficar postando, né? Tá Aquela coisa preparando o toda. cara que é de uma base menor para quando o cara subir, se subir, ele já ter a saúde mental ou o conhecimento do que ele pode fazer para melhorar a performance desde dali de uma base menor. Legal. Eu não vou negar que eu acho Interessante. legal. Lógico, isso. foi bom, né? Eu acho legal isso. É isso, o problema não tá em estar na rede social, né, Gabi? Tá tudo bem, tá todo mundo tá lá. A gente tá lá, né? A gente tá. Pô, a gente precisa estar dentro disso também, né? Só que tem que tomar cuidado. Até que ponto isso faz mal para o atleta? Até que ponto isso faz bem? Como que a gente pode usar isso como combustível? Anderson, gosto de postar, curto, posto toda hora, eu gosto. Te faz bem? Mexe com a tua autoestima? Te deixa confiante? Putz, me deixa grande. Então, beleza, tá tudo bem. É recurso, tá ajudando. Então, pode fazer. Não vamos... porque tem muita ideia, né? Puta, tá muito no celular. Mas ele tá entregando? Se ele estiver entregando, tá? Às vezes o celular pode estar potencializando. É que a gente tem essa visão mais negativa de que Sim. tá lá perdendo tempo, etc. Depende do que ele tá vendo também. Tem tudo essa questão. Às vezes o cara tá... Eu vejo por mim, às vezes acontece de... Tu tem que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um treino que eu não quero fazer. Eu tenho 2 ou 3 vídeos ali, tem o vídeo do Phelps, tem o vídeo de triatlon, que às vezes... Vou dar um exemplo que já aconteceu. Puta, eu preciso pedalar. Não tô afim. Cara, mas você tá pagando uma assessoria, você tá pagando um cara para montar um treino para você e você fala assim, não vou fazer porque não tô afim, quero ficar sentado no sofá. Aí você vai lá, vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou ver um atleta, você assiste, gerou a dopamina, você vai treinar. Você vai, Pra nós, né, Gabi, que somos atletas amadores, por exemplo, pô, é legal postar o treino. Sim. Porque, querendo ou não, pra gente, assim, eu tô compartilhando com a galera uma conquista pessoal. E às vezes aquilo motiva. Incentiva outro, incentiva a própria pessoa, sabe? Exatamente. Então, tem o seu lado bom das coisas, né? Tem o lado positivo. Funciona, mas tem que ser dosado. Acho que a principal mensagem que fica desse short, que não foi tão short, hein, ó. Nossa, olha lá. Mas eu acho que a principal mensagem que você falou e você deu ênfase nisso é
Cara, receber uma crítica não tá legal? Quantos elogios você recebeu? Uhum. Quantas mensagens positivas você recebeu versus a crítica? Sim. E mesmo quando essa diferença, talvez, não, recebi 15 elogios e 13 críticas. Dessas 13 críticas, filtra quantas realmente podem te servir para você evoluir. Não só a crítica barata do xingamento, mas assim, talvez a crítica que fala, olha, talvez pudesse ter sido feito isso. Puta, será que eu podia ter feito isso mesmo? Será que isso me melhoraria? É o nivelar e tirar o proveito do que vai trazer algo a seu favor mesmo dentro da Algo mais crítica. construtivo, né? Alguma coisa nesse isso, sentido. então? Né? E acho que depositar mais valor pessoal. Não ficar dependendo dessa validação externa, ficar dependendo do que os outros acham ou não acham, ficar querendo, digamos assim, atingir as expectativas de quem não acompanha muito sua rotina, não sabe das suas dificuldades, né? Daquele trabalho que eu costumo chamar de acordou invisível. às 5 da manhã, às 4:30 da manhã com você e foi dormir Exato. às 9, quando tá todo mundo assistindo a novela e você já tá na cama porque no outro dia às 4:30 você vai treinar, né? Exatamente, né? Então acho que deposite mais valor em você mesmo e não no que os outros acham. É isso aí. Finalizamos mais um, então. Boa. Esse não tão pequeno, esse não tão mini, mas tá aí um tema que eu acho que a gente pode discorrer, inclusive, num episódio completo de podcast, hein, Rafa? E trazer outras pessoas da área para desenvolver esse assunto com a gente. Pessoal, finalizando então mais um mini podcast, não tão mini dessa vez, agradecer o Rafael. Valeu, Rafa. Valeu. Super participação, o Anderson, nosso já co-host de psicologia esportiva aqui. Vou ter que vir sempre agora. É, isso aí. Não, já devia estar, já tem a cadeirinha, só cadeira cativa aí. Galera, continuamos recebendo de vocês temas, sugestões e sempre lembrem de ativar o sininho e dar o joinha lá. Lembrei do Negão agora, hein? Ativa o sininho, dá o joinha pra gente crescer o canal no YouTube. Curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilhe. Beijo, até a próxima. Valeu. Quatro vozes no ar, Beto acelera devagar. Então traz o fervor e Gabi vem pra arrasar. Rafa também tá na roda, com o seu jeito de guiar.